Olá, muito boa noite para você. Seja bem-vindo a mais um programa Entrevista Coletiva aqui na tela da Band Amazonas para Manaus e mais 22 municípios do estado. Eu sou Neto Cavalcante e me acompanha na bancada nesse programa de hoje a jornalista Jaqueline Fará. E o nosso entrevistado, o nosso convidado do Entrevista Coletiva é o deputado estadual pelo Progressistas do Amazonas, Álvaro Campelo. Deputado, muito bem-vindo aqui ao Entrevista Coletiva e obrigado pela sua presença aqui. Muito boa noite, Neto. Muito boa noite, Jaqueline, e a todos os telespectadores da Band. Mais uma vez, uma grande honra poder participar do programa. A gente está no fechamento, vamos dizer assim, desse 2020. Quando o senhor olha para trás, como é que o senhor enxerga a gente ter atravessado esse ano que acho que unanimidade considerado difícil, enfim, porque temos uma pandemia. Neto, realmente nós tivemos um 2020, sob todos os pontos de vista, extremamente difícil, né? Principalmente em decorrência da pandemia, que ceifou vidas pelo planeta todo, né? Que tirou o emprego de muitas pessoas, que tirou o rendimento de muitas pessoas, que trouxe para a população um ar de desesperança, de pessimismo, e que agora nós temos que trabalhar sobre todos os aspectos para tentar resgatar o ânimo dessas pessoas, a capacidade de acreditar, a esperança dessas pessoas que estão aí ainda, né, sob os efeitos dessa pandemia. Nós temos uma segunda onda que está ocorrendo no planeta inteiro e os homens públicos, aqueles que estão em posição de destaque, têm que ter uma responsabilidade muito maior diante de todo esse quadro. Uma responsabilidade política mesmo, como o senhor acabou de falar, né? Porque a população esse ano pôde acompanhar e sentir muito mais a presença política por conta da pandemia. O senhor considera assim? Porque a gente via nas ruas mesmo, dentro dos hospitais, nos corredores, as pessoas falando, pedindo mesmo que fossem olhados, fossem vistos, né? Então, assim, vocês também sentiram, vocês como parlamentares sentiram que dessa vez a população chamou para vocês mesmo muito mais a responsabilidade? Olhem por nós, assim, mais ou menos? Sem dúvida, houve um apelo, uma cobrança maior, um olhar mais crítico, e eu acho que isso acabou resultando em muitas situações da eleição deste ano, né? Principalmente no Legislativo, e isso mostra que a população também está acompanhando o que cada parlamentar, o que cada executivo está fazendo para melhorar as condições de vida, principalmente num momento como esse, que é realmente um momento de grande preocupação. Ano de pandemia, teve recesso e pela primeira vez tomada as medidas de uma sessão híbrida, uma sessão totalmente online, né? Novos tempos aí chegando com relação a isso. Como é que foi viver essa política lá dentro da Assembleia Legislativa, passando por tudo isso, tendo também eleição municipal, parlamentares de certa forma envolvidos com o processo político? Como é que foi, qual o saldo que o senhor tira desse ano politicamente dentro da Assembleia? Nós tivemos que nos adaptar ao novo normal, né, que todos falaram, esses novos tempos de você poder produzir da sua casa, do seu escritório, mas foi positivo porque as sessões elas permaneceram acontecendo, mesmo que de forma híbrida, né, alguns presencialmente, outros à distância, e a produtividade ela não caiu. Eu acho que isso foi importante, né, no debate de temas relevantes para a sociedade, na votação de leis necessárias para o enfrentamento de todo esse problema. Recentemente nós tivemos uma votação para estender a questão das sessões híbridas para estarem presentes e contempladas dentro do nosso regimento interno e garantir que em 2021 nós possamos ter o quórum necessário. Possibilitou ir até quando agora as sessões híbridas? Vamos até o final da pandemia, né? As sessões híbridas enquanto durarem, e a gente espera que não dure tanto, né? Nós esperávamos que no final do ano a situação fosse amenizada, mas em decorrência da própria campanha eleitoral, em decorrência do afrouxamento do isolamento, os casos voltaram a crescer, né, em todo o Brasil. E mesmo com vacina, os estudos mostram que levam-se meses, 16 meses para
até imunizar e a gente conseguir ter uma tranquilidade maior com relação a essas medidas restritivas, medidas de prevenção realmente com relação à pandemia. Nesse momento, a única certeza que nós temos é da incerteza. Né? Tudo é incerto. Você não sabe, por exemplo, se um medicamento serve para um determinado tipo de pessoa. Né? Algumas pessoas apresentam sinais e sintomas diferentes, outras pessoas... Enfim, é tudo ainda muito incerto. Né? Eu espero, sinceramente, que em 2021 nós tenhamos, em definitivo, essa vacina e que esse tempo, né, de adequação que estão colocando aí possa ser reduzido. Né? Você esperar 16 meses para ter um resultado disso tudo é muito tempo. Como é que o senhor avalia a atuação de, por exemplo, governo, prefeitura, governo federal com relação à pandemia? Eu acho que a atuação ela poderia ter sido muito mais presente, muito mais forte. Eu acho que em algumas situações se esperou demais para agir, né? E o resultado ele poderia ter sido um resultado muito mais positivo se tivesse havido proatividade por parte desses gestores, né? Ainda alguns ficaram ali titubeando muito, né? Houve a questão da politização desse tema, que eu considero que foi extremamente prejudicial e, aliás, continua sendo muito prejudicial. Então, eu acho que os gestores eles pecaram nesse sentido. Poderiam ter sido muito mais proativos, ter agido à frente dessa situação toda que já havia um alerta desde o começo de ano. Agora, quando o senhor falou em relação à proatividade, nós esse ano passou-se as sessões para o virtual. Então a população pôde acompanhar muito mais esse trabalho, até porque estava todo mundo em casa, então ficava muito mais fácil de acompanhar, né? Porque sempre foi aberto à população, mas tem a questão do horário, todo mundo trabalha, então as pessoas não vão à casa, né, assistir uma sessão. E desse ano a gente teve essa oportunidade. Vocês conseguem ter esse retorno da população quando o senhor fala em proatividade? Porque muitas vezes eu assisti, por exemplo, as sessões e tinham diversos comentários, né? E esses comentários foi feito, vocês conseguem ter até dar um retorno para a população ou ter um retorno de como a população está vendo, né? Principalmente na questão da pandemia. Eu lembro que durante a pandemia mesmo, em várias sessões, vocês discutindo a pandemia e as pessoas lá comentando, dando sugestões, falando. Isso ajuda no trabalho? Ajudou no trabalho nesse sentido? As redes sociais ajudam muito, né? Você tem aquele retorno, aquele feedback imediato da população. É claro que você tem que fazer uma espécie de triagem de comentários, principalmente naquele momento em que havia um embate muito forte dentro da Assembleia Legislativa, da base, da oposição, dos independentes. Nós sabíamos que havia grupos ali que estavam muitas vezes programados para fazerem críticas a alguns parlamentares, mas tirando tudo isso, fazendo uma triagem séria, as redes sociais nos ajudaram muito, porque você tem aquele retorno imediato da população, você consegue medir a temperatura e realmente sentir o que a população quer e o que a população espera. E isso nos ajuda muito na construção de um mandato, quando você tem esse contato direto com a população e você pode dar uma resposta para ela. O senhor citou base, oposição, independentes. O senhor, no início do ano, por exemplo, no início da pandemia, fazia parte da base do governo, vice-líder do governo lá na Assembleia Legislativa. Algo ocorreu e o senhor agora se diz independente, anunciou a sua independência com relação a isso. O que aconteceu, deputado? Justamente a população, né? Eu ouvi a voz do eleitor, do cidadão, daquele que me segue nas redes sociais, exigindo que eu tivesse uma outra postura diante de tudo que aconteceu, né? Diante de todas as denúncias, diante de todos os fatos, sabidamente conhecido por todos. Então, eu tomei essa posição, já que eu represento uma população, já que eu tenho essa procuração pública de representar os interesses da população, a minha atuação tem que refletir aquilo que a população espera e quer de mim. Então, sem dúvida alguma, foi o povo do Amazonas que me fez ter essa postura de independência frente ao governo. Agora, a gente sempre ouve também que é impossível a gente fazer um mandato
não sendo de um lado ou de outro. Como é que dá para fazer? Como é que dá para ser independente? Dá para ser independente porque você, quando recebe determinados temas, determinadas propostas, inevitavelmente você tem que ser favorável. Oposição, né, inevitavelmente você é contra. Então, o independente ele é uma situação mais confortável para você avaliar projetos que realmente são do interesse do coletivo e você acompanhar, e aqueles projetos que você julga que ferem os princípios éticos, morais e que afetam a população, você não vai acompanhar. Então, eu acho, né, uma posição que é uma posição extremamente favorável à população quando você adota a posição de independência. O senhor falou de quem o senhor representa. O senhor teve uma atuação marcante na Assembleia Legislativa com a defesa do consumidor, na Comissão de Defesa do Consumidor, uma participação ativa também com relação às pessoas com deficiência. Como é que qual tem sido a sua bandeira? Quem mais o senhor tem representado nesse momento? Como você falou, né, essa atuação no segmento do direito do consumidor ela permanece muito firme, até pela minha própria formação como advogado, mas eu tenho hoje um olhar, né, muito especial para as pessoas com deficiência. Algo que eu já tinha enquanto estava vereador de Manaus. Eu presidi lá a Frente Parlamentar em Defesa da Pessoa com Autismo. E quando eu cheguei à Assembleia Legislativa, uma das primeiras ações foi reativar a Frente Parlamentar da Pessoa com Deficiência. Hoje eu estou na condição de presidente da Frente Parlamentar. Nós tivemos aí muitos avanços, inclusive um deles que eu destaco, que seja, assim, sem dúvida, a maior conquista do nosso mandato, sem demérito de nenhuma outra ação que nós tenhamos feito, que são várias, mas ter proposto a lei para a criação da carteira da pessoa com deficiência, sem dúvida alguma, eu coloco assim como o nosso grande feito até agora. Nós sabemos que hoje nós temos mais de 300 mil pessoas no estado do Amazonas que possuem alguma deficiência, seja física, seja sensorial, seja mental, e nós sabemos que muitas políticas públicas e muitos direitos não têm sido implementados e respeitados por conta, às vezes, de um simples documento. Por exemplo, colocando aqui a questão do autista. É impensável que uma criança com autismo, todos os anos, quando ela vai fazer a matrícula, seja na rede pública, seja na rede privada, que os pais tenham que apresentar um laudo de que a criança é autista. Ora, o autismo, até o presente momento, não tem cura. Então, um laudo de 1998, ele continua valendo até hoje. E os pais tinham, né, que conseguir esse laudo, fazer uma verdadeira via crucis para conseguir esse laudo. E hoje, essa carteira, por exemplo, ela contempla essa situação, fora uma série de outros benefícios, dá acesso a vários, como prioridade, né, nos estabelecimentos públicos e privados, nas viagens intermunicipais também. Tanto hoje que há uma demanda enorme, né, de pessoas procurando hoje a carteira da pessoa com deficiência na Sejusc. E nós temos muito mais a avançar com relação a esse segmento da sociedade que muitas vezes é esquecido. Deputado Álvaro Campelo, do Progressistas, aqui na entrevista coletiva. A gente vai fazer um breve intervalo e volta em 2 minutos. Você não sai daí. De volta com o programa Entrevista Coletiva aqui na tela da Band Amazonas, recebendo o deputado estadual Álvaro Campelo, do Progressistas. A Jaqueline Fará, no primeiro bloco, que terminou querendo fazer uma pergunta, Jaqueline, ainda sobre a carteirinha. Ainda sobre a carteirinha, porque a carteira, a gente sempre fala, a carteirinha ela é da pessoa, mas várias deficiências necessitam do acompanhante, e essa carteirinha veio também preenchendo essa lacuna, não é isso, Exatamente, deputado? O acompanhante também tem direito a essa carteira e tem direito aos benefícios que essa carteira proporciona. Cada vez mais esse tema ele ganha um alcance maior dentro da sociedade, muito embora, como eu falei, muitos direitos ainda eles não estão assegurados, como determina a lei brasileira das pessoas com deficiência. Muitas políticas públicas precisam ser implementadas. Eu acho que isso, inclusive, é uma pauta muito importante para
o próximo prefeito, até ouvi, né, li em algum blog de que haveria a criação da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência. Eu acho que o prefeito ele marca um golaço se isso realmente for feito, né? E toda a questão de mobilidade dentro da cidade de Manaus, que Manaus hoje, infelizmente, é uma das capitais cujo índice de mobilidade, de acessibilidade para a pessoa com deficiência ainda é muito deficitário. O senhor falou aí no prefeito, como é que o senhor acha que deve ser a atuação? O que o senhor espera do novo prefeito de Manaus, eleito Davi Almeida? Se nós formos ter um parâmetro do período que ele passou à frente do governo, né, foram 4, 5 meses, e do ritmo que ele imprimiu durante aquele período, eu espero que seja uma prefeitura muito vibrante, que seja aquela prefeitura que esteja presente na cidade, porque eu acho que esse é o grande papel, né, do prefeito, ele é uma espécie de síndico da cidade, que está presente ali naqueles momentos cruciais, naqueles momentos nevrálgicos da cidade. É a questão da limpeza, é a questão do asfalto, da iluminação de qualidade, da saúde, da educação, de estar realmente presente ali no dia a dia da população, trazendo respostas rápidas. O momento exige isso, respostas rápidas para todas as demandas da população. Sem dúvida. Jaqueline, na hora do intervalo aqui, quando a gente falava ainda da questão do deficiente, né, a gente falou da questão de ser uma grande bandeira do senhor deputado, a questão dos deficientes. E agora, no final do ano, a gente teve a votação da lei orçamentária anual. E tiveram diversas emendas que foram apresentadas. Como é que ficou a divisão das suas emendas que foram aprovadas, que o senhor possa citar aqui, e se esse público foi contemplado, quem é que foi contemplado com isso? Tiveram emendas coletivas também? Exato, tiveram muitas emendas coletivas, né, que foram apresentadas. Eu acho que a Assembleia Legislativa, mais uma vez, mostrou que é um poder forte, que é um poder independente e que é um poder que está ao lado da população. Eu sei que a cobrança é muito grande, muitas vezes, por desinformação, a população acaba fazendo algumas afirmações e alguns comentários que não condizem com a realidade, mas eu creio que com essa aproximação, né, que a gente comentou ainda há pouco, com a possibilidade das redes sociais, da gente sentir essa temperatura e ouvir a população, acho que pouco a pouco isso acaba sendo transformado. Por exemplo, na última sexta-feira, eu estava fazendo a nossa prestação de contas do nosso mandato, né? Aquele trabalho de corpo a corpo, né? De estar ali no semáforo. Eu fiquei ali na Arena da Amazônia, entregando o nosso panfleto dessa prestação de contas. E isso faz com que a população tenha uma outra visão, né, de que o político não está na rua apenas em época de campanha, de que o político ele tem o dever de prestar contas com a população, e isso faz com que o nosso mandato seja visto de uma outra forma, de uma outra maneira. Tem sido difícil ser político no Brasil agora? Olha, eu respondo por mim. Eu acho que quando você tem uma ligação com o cidadão, quando você é transparente, quando você mostra trabalho, essa missão se torna menos árdua. Infelizmente, ainda tem algumas pessoas que generalizam, né, que não conseguem separar políticos e políticos, mas eu creio que a relação que eu tenho com o cidadão, ela é uma relação diferenciada. Tanto que nessa prestação de contas, né, quando você está ali cara a cara com a população, você consegue sentir esse carinho. Precisa estar seguro, né, para ir para a rua e ir lá. Precisa estar seguro. Estar muito seguro, não é qualquer no trânsito ainda. No trânsito ainda, né, que você pode arrancar a qualquer momento, né? Então você tem que estar muito seguro do que você representa, do trabalho que você realiza para poder fazer essa prestação de contas. A Assembleia Legislativa elegeu um novo presidente, uma nova mesa diretora, o senhor faz parte dessa mesa diretora. Como é que foi esse processo? Muito criticado pela oposição por ter antecipado tudo isso, e o que o senhor espera de Roberto Cidade aí à frente? Eu acho que esse ano nós mostramos realmente e acabamos mostrando mesmo para a população
que o que a Constituição afirma que os poderes são harmônicos e independentes entre si, isso é uma verdade. A Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas mostrou, de fato, que é um poder independente, que não aceita interferências externas e que elegeu o presidente que era consenso. Aliás, eu até falei crítica da oposição, mas da oposição do que estava se colocando ali, porque é a base governista que chiou. Exatamente. Mas o colega Roberto Cidade, ele já era um consenso de governistas, independentes e uma parte da oposição. Então já havia esse consenso, já havia essa construção. Mas não sei o que houve durante esse processo, nessa relação executivo-legislativo, que houve uma mudança de planos, mas a maioria, os 16, escolheram o Roberto. E pelo perfil que o Roberto tem de ser um pacificador, né, que tem uma pessoa de bom trânsito com todos os colegas, uma pessoa muito tranquila, muito calma, eu acho que ele tem o perfil que a população espera não apenas do legislador, mas a população espera dos executivos uma posição mais centrada, né, sem radicalismo, como hoje, infelizmente, nós estamos vendo. Então, eu acho que o Brasil precisa de alguém de centro, alguém mais realmente equilibrado, mais centrado para conduzir os nossos destinos. E o fato de ele ter sido um tempo ligado ao governo, está todo mundo seguro que essa independência vai ser mantida? Sim, está todo mundo muito seguro, né, de que nós teremos essa independência, nós precisamos disso. O Poder Legislativo ele precisa realmente ser um poder independente, não pode ser puxadinho do Executivo, né? Afinal, como eu falei há pouco, a própria Constituição afirma isso. Nós somos poderes harmônicos e independentes. Tem recesso agora? Não, tem mostrado cada vez mais essa independência, né? Tanto, Exato. como o senhor falou, na eleição, que foi uma surpresa para todo mundo a antecipação, né, da eleição, que eu acredito que foi nessa a confusão, porque a gente não viu a confusão em torno do nome do próprio deputado, e sim da antecipação, da data, né? Porque seria só mês que vem, sim. Então anteciparam, então acredito ter sido por isso. Mas mostrou que realmente tem essa independência logo na sequência. A indicação do novo conselheiro do Tribunal de Contas, então tem cada vez mais se mostrado mais atuante a Assembleia Legislativa. A população, a gente tem falado muito, né, da população do cidadão, ela exige isso, né, e a Assembleia, ela mostra que está em sintonia com os anseios do que a população espera de nós. A cadeira está segura aí, né, Isso, deputado? Eu dei uma segurada agora aqui. Né? Deputado Álvaro Campelo, obrigado, Jaqueline Fará. A Assembleia Legislativa faz um recesso agora, volta em fevereiro. E aqui na entrevista coletiva a gente vai estar aí às vésperas também das festas de fim de ano. O senhor fique à vontade, muito obrigado pela presença aqui na entrevista coletiva. Fazer um recado aí de fim de ano para o seu eleitor, para aquele público que se sente representado pelo senhor. Perfeito. Eu quero me dirigir não apenas àquelas pessoas que votaram em mim, mas quando você se torna deputado estadual, você representa a população toda. Então, desejar um Natal de muita harmonia, de muita prosperidade, né, que apesar desse ano muito difícil, nós possamos fazer uma verdadeira reflexão, né, do que tudo isso representou e que nós possamos nos tornar pessoas melhores, né, porque depois de todo um processo disso, é impensável que o mundo não se torne um mundo melhor, um lugar mais feliz, sem dúvida alguma, para poder se viver, porque a gente acaba resgatando, diante de tantas notícias e tantos fatos ruins, a gente resgata valores que estavam até um pouco esquecidos, como você almoçar com a família, jantar com a família, estar ali mais próximo. Então, um Natal realmente em família e, se Deus assim permitir, um 2021 de muita prosperidade para todos nós. Quero agradecer a você, Neto, a você, Jaqueline, e a toda a equipe da Band pela oportunidade de estar aqui. A gente que agradece, deputado. Feliz Natal, Jaqueline. Feliz Natal, deputado. Natal. Muito obrigado. Feliz Natal a todos, ao Jackson ali, o nosso cinegrafista, a você que está em casa. Feliz Natal. A entrevista coletiva fica por aqui. Na próxima semana a gente está de volta. Até lá.